Ele é um dos esportes mais praticados em todo o mundo. Ele se iniciou ali pela Inglaterra, mas hoje em dia, no hemisfério sul e também na Europa, é muito praticado. Pois é, ele é o segundo esporte mais praticado do mundo. E aí você pensa, né? Campo de futebol, trave, grama, é o quê? É futebol? Errado. Eu tô falando do rugby. Você conhece esse esporte? Então, vem comigo que você vai conhecer e vai se apaixonar por esse esporte que agora também voltou para as Olimpíadas. Olha só, e para conhecer um pouquinho mais desse esporte, que eu tenho certeza de você, como eu, não sabe muito ainda do rugby, né? A gente vai falar com a Liris, ela que atualmente aqui é a capitã do time, vai explicar um pouquinho pra gente. Liris, vamos começar falando dos princípios que a gente estava comentando aqui no backstage, que há uma diferença enorme entre o rugby e os outros esportes. Explica para quem está em casa, então, os princípios do rugby. Bom, os princípios do rugby, a gente preza principalmente pelo respeito e a solidariedade. Tem um ditado famoso do rugby que fala que o rugby é um esporte de brutos jogados por cavalheiros. Por quê? Ele é um esporte em que, se você ler as regras, parecem ser regras simples, mas são basicamente regras de segurança, ou seja, a maior preocupação do esporte é que ninguém saia machucado. E existe muita questão do respeito, tanto que, diferente de alguns esportes, a gente não pode xingar o juiz, não pode falar de tom alto e assim sucessivamente. A gente trata o juiz só como senhor, senhora, e só o capitão pode se dirigir ao juiz. Então existe uma questão de hierarquia também dentro de campo. Então ele é uma autoridade, é tratado como tal. E os atletas também se tratam com respeito dentro de campo. Ao se dirigir ao outro é senhor, senhora também. Não tem nada de palavrão. Não. Nada de raiva, nada de... Não pode. Não pode. Caso aconteça, sair um palavrão sem querer, o juiz pode expulsar essa pessoa, por exemplo, de campo? Pode. Ele não só pode expulsar, como há casos de cartões por a pessoa falar de mau tom com o juiz ou ele ver xingando o outro. Geralmente ele adverte primeiro, mas se a pessoa torna a fazer, aí é divertido já com o cartão. Pode ser amarelo ou pode ser vermelho, dependendo da gravidade da coisa. Olha só, o cara comprou a primeira bola em 2011, chamou um grupo de amigos para brincar na Moca, era uma grande bagunça. O primeiro campeonato, 20 de atletas de um lado e 20 subatletas do outro, né? Os caras não entendiam muito, mas essa brincadeira virou um esporte sério. Rugby a gente vai falar agora com ele, o cara que é praticamente, ó, deixa eu jogar a bola ali. Praticamente o cara que se iniciou aqui com o rugby, essa paixão que hoje em dia é um esporte que está voltando para as Olimpíadas depois de quase 100 anos. Mas para quem está em casa, Juliano, explica pra gente o que é o rugby. Se eu for explicar o que é o rugby é o esporte mais apaixonante do mundo. Basicamente é um esporte, diria que de um certo contato físico, um contato moderado e de muito jogo coletivo. Então, para quem joga de esportes coletivos, quem gosta de esportes coletivos, como é o caso do brasileiro com futebol, certamente vai se apaixonar pelo rugby. Tanto é que ninguém praticamente sabe disso, mas Charles Miller, quando desembarcou no Brasil, tinha 2 bolas. Uma de futebol e uma de rugby. A gente não sabe porque a de rugby ainda não teve a proporção do futebol, mas se Deus quiser, um dia terá. E que é o salário? O salário faz essa diferença? Ou o atleta de rugby também ganha tão bem quanto o de futebol? No Brasil é um esporte amador, tanto é que estamos aqui, né, essa hora treinando sem ganhar nada. Mas é um esporte apaixonante. A gente joga pela paixão mesmo. No Brasil, como é amador, assim, não dá para pagar aqueles salários astronômicos. Mas a gente é mais feliz no rugby do que no futebol. Olha só, para você entender um pouquinho mais, o Junoca vai explicar pra gente alguns... Eu diria o que? São passos? O que é e que os meninos vão fazer? Explica tudo pra gente. Isso aqui é uma formação que aconteceria com faltas leves. Quando acontece faltas leves em campo, por exemplo, quando a bola cai para frente, quando alguém derruba a bola, esses tipos de falta leve, o jogo é iniciado nessa formação. Essa formação é de scrum, só existe no rugby. O que acontece aqui? Os 2 times, eles fazem força e formam um túnel onde a bola vai entrar. A bola entra nesse túnel e o jogador do meio tem que, utilizando a força dos outros 2 que vão empurrar, ele tem que passar essa bola para trás, para manter na posse da equipe. O netinho vai avisar que a bola vai entrar, entrou, cuqueou a bola, né, fez um anzol, passou para trás e a bola continua na posse da equipe que sofreu a falta. Agora vai acontecer o line-out. O line-out, no português, assim, a gente chama de elevador aqui no Brasil. O que acontece? O line-out é o lateral, simplesmente o lateral.
É Aqui, aquele nosso lateral do futebol, mais ou menos, sai da lateral. isso, é o lateral do futebol. Quando a bola sai para voltar na lateral, isso que acontece. Aqui a gente não tem um time de oposição, né? Então a gente tá fazendo só com um. No rugby, todo e qualquer formação, toda disputa, ela é basicamente física e tem que ser igual para as duas equipes. Se a gente tivesse uma equipe em oposição lá, a bola do mesmo jeito teria que ser como o scrum. A bola passa por um túnel. A bola teria que ir no meio das duas equipes e as duas terem a mesma possibilidade de disputa, 50-50. Aí a questão aí é totalmente entrosamento. A equipe bem entrosada vai sempre manter a posse de bola. Me fala um pouquinho da diferença desse esporte para os outros. Assim, a gente já conhece um pouquinho dos princípios, mas assim, qual que é a grande sacada de jogar o rugby? Por que de jogar, de praticar esse esporte? Como eu falei antes, assim, vocês falaram dos princípios e isso, basicamente, o rugby ele molda caráter, ele faz pessoas, ele leva amizades para a vida, ele realmente torna o time uma família. Mas quanto ao esporte mesmo, o rugby ele é antecessor do futebol americano. O futebol americano surge a partir do rugby. Só que eu costumo brincar e dizer que o rugby é um dos esportes coletivos ou mais coletivo. Porque para se correr para frente, passando para trás, tem que ter muita coletividade. E além disso, aqui não tem capacete, não tem nenhuma outra proteção, até o protetor bucal é opcional. E certamente você vai se divertir muito. Olha, pra gente entender mais do esporte, o Junoca vai falar tudo. Aliás, ele vai ser o nosso narrador hoje esportivo, vai explicar tudo pra gente aqui em casa. Junoca, então, a narração é sua. Agora a bola vai sair do line, que eu acabei de explicar para vocês, e ela tem que introduzir essa bola no meio para disputa. Vamos ver se ela introduz. Olha, foi para disputa, a equipe masculina pegou. O que a gente está fazendo é um touch para não ter contato, para não ter derrubado. As bolas sempre para trás, percebeu? Tocou, parou, a linha fica em 45 graus para ter justamente esse espaço de correr e passar para trás. Tocou de novo, touch, parou, alguém vai tirar essa bola, a linha forma. Ó, e percebam que enquanto a linha masculina no ataque ela tá em diagonal, as meninas têm que estar em linha reta na defesa para propiciar o menor espaço possível. Mais uma vez tocou lá na ponta e olha ali inclinando. Isso aqui é típico do rugby, que é para dar o espaço de correr e passar a bola. A bola foi para trás, em qualquer momento tá valendo. Boa! Ele que estava atrás, ele chutou, ele correu. Isso vai ser um try. A bola só é try, não é que nem o futebol americano que você passa pela end zone, né? E é um touchdown. Você tem que apoiar a bola no chão. A bola tem que encostar no chão e numa parte do seu corpo ao mesmo tempo. Isso é o try. A pontuação máxima do rugby são 5 pontos. Alex, eu vou agora tentar explicar uma coisa muito importante assim. No Brasil, o futebol americano é muito difundido. Eu mesmo sou um super fã de futebol americano. Vejo todos os jogos, adoro o Super Bowl, Peyton Manning é meu ídolo. Mas há diferenças básicas entre o rugby e o futebol americano. Em verdade, o futebol americano surgiu do rugby. Quando os filhos dos americanos, na época da Grande Depressão, foram estudar na Inglaterra, quando voltaram, adaptaram as regras do rugby e criaram o futebol americano. E eu mesmo, como eu gosto muito de futebol americano, eu fui procurar a essência e de onde surgiu. E encontrei o rugby. Como vocês podem ver, eu falei anteriormente, a gente não tem capacete, não tem aquelas ombreiras, peitorais, não tem aquele tipo de proteção, o que até deixa o jogo um tanto mais leve. O futebol americano são 4 tempos de 10 minutos, se eu não me engano. E é um jogo que é por fase, certo? O jogador cai, a jogada para. No rugby não existe essa situação de parar o jogo não se para, o jogo continua por 40 minutos no 15, cada tempo de 40, 40 por 40, e no 7 são 2 tempos de 7. E, assim, eu diria, a minha comparação é que o futebol americano é uma corrida de 100 metros e o rugby é uma maratona. No futebol americano você tem que ter muita explosão, tem que ser muito forte, enquanto no rugby você tem que ter a resistência para aguentar os 40 minutos sem parar. E, assim, cada um tem sua preferência. Eu adoro futebol americano, adoro assistir futebol americano, mas se for para jogar, o rugby sempre vai ser minha paixão. E que vocês, todos de casa aí, que vocês também consigam formar suas próprias opiniões e que experimentem os dois esportes, futebol americano e o rugby. Nós temos muitos atletas que fazem os dois. Então que vocês sejam bem-vindos aqui no Maco X, que certamente serão muito bem-vindos nos clubes de futebol americano aqui do estado.
ficaram interessadas em conhecer mais do esporte, quiserem praticar o rugby, como é que faz? Bom, a gente tem uma página no Facebook, que é Makushi RC, Makushi Rugby Clube. Se você pesquisar a página no Facebook, lá vai ter informações sobre o local de treino, o horário e tem o nosso contato também. Mas por via das dúvidas, se a pessoa quiser se dirigir diretamente ao local, o nosso treino é todas as terças e quintas, às 22 horas, no Repelé, que fica na mesma avenida do 4DP. Pois é, e o legal de falar do esporte é isso que eu te perguntar. Então não há um preconceito entre altura, estatura, peso, é um esporte bem inclusivo. É um esporte totalmente inclusivo. A gente costuma dizer que a única regra para praticar o esporte é que a pessoa tem que ser uma pessoa de boa índole ou estar disposta a desenvolver uma, porque é um esporte que cultiva muito pelo bom caráter. E as meninas, para você que não sabe, foram campeãs do Norte, né? Meninas campeãs aqui, hein? Querem batalhar de novo isso. E aí estão treinando muito. Isso, esse ano, não só a gente como os times de fora também tem intensificado muito os treinos. Então, como a gente não pode estagnar, porque a nossa meta é manter o título, a gente também reforçou nossos treinos a fim de manter a taça aqui no nosso estado. É importante sempre o patrocínio. Como é que faz para contato, para colocar na blusa de vocês, marca, como é que faz? Olha, o mesmo processo, tendo o contato ou meu, ou do Junoca, ou entrando em contato na página do Makushi, a gente tem espaço em aberto para patrocínio, tanto para divulgação de placa nos campeonatos que a gente tem realizado aqui no estado, quanto para patrocínio de uniforme. Aí, a questão das peculiaridades, a gente conversa de acordo com o caso, né? Tipo, dependendo em que local a pessoa quer ou qual a forma de patrocínio que ela deseja ter para sua marca. O rugby é um esporte para todos, é uma inclusão total. Não tem idade para começar, assim, tem países que começa a escolinha com 2, 3 anos de idade. Não tem peso limite, não tem altura limite, isso não importa. Você precisa de força de vontade e vir treinar. É que nem o futebol americano também agrega muita gente, né? O rugby é da mesma forma. Talvez agregue mais para aqueles que gostam de correr um pouquinho mais e de fazer pontos. Porque no futebol americano nem todo mundo faz pontos. No rugby todo mundo tacleia, derruba, todo mundo defende, todo mundo ataca, todo mundo faz ponto e todo mundo comemora no fim. É uma família. A gente vai falar do Makushi, que é o nome do time dos meninos. Makushi Rugby, qual seria a palavra que definiria vocês nessa atualidade? Quando nós mesmos, quando nos remetemos ao Makushi, a gente pensa muito em família. Porque, querendo ou não, como é um esporte de um certo contato, de ser tão coletivo, de passes só para trás e de não ser um esporte tão conhecido, quando eu encontro alguém que gosta de rugby, eu me realizo ali. Fica aqui comigo, eu quero ficar aqui. Conhecer quem gosta de futebol é fácil, mas de rugby, então nós somos unidos por uma paixão que é esse esporte. E esse clube foi fundado em prol dessa paixão. E a nossa intenção não é apenas assim difundir o rugby em Roraima, mas levar o nome de Roraima pelo rugby. É levar o nome do estado nas competições que a gente participa. E graças a Deus, os últimos resultados, isso tem sido bem positivo. Makushi!